Meus amigos, meus irmãos, aqui estamos para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus, nesse momento em que vamos iniciar o Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Sempre afirmamos a nossa alegria, porque é sem dúvida um momento de muita alegria, parar nesse cotidiano tão agitado para pensarmos em Jesus, diretamente nele, fazendo reflexões em torno do seu Evangelho de luz, permitindo que ele venha ao nosso encontro, entre em nossa casa, sente, fique conosco. Ele que nos prometeu ficar conosco até o final dos tempos, em todos os dias da nossa existência. Lembrar que, com certeza, Ele está conosco, apesar de afastarmos Ele da nossa vida, da nossa convivência, pela nossa invigilância e pela nossa maneira equivocada de ser. Não vamos esquecer o recipiente ou água que será fluidificada durante a nossa reunião de estudo. Vamos fazer a nossa leitura preparatória, o livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje é a 119. Ajuda sempre. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Esse registro está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 13. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto. Mas os companheiros choram e se lastimam, e de coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa, desorganiza-lhe a resistência. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo de seu pranto junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se o ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Em vez de magoá-lo com soluço, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. Poxa, quantas vezes, junto a um ente querido, alguém que está numa situação difícil, nós não estendemos as mãos. Entramos em desespero e choramos e lastimamos aquela situação. E fica, portanto, a mensagem que devemos ajudar sempre. Nem que seja pelo simples olhar, uma simples palavra, o estender das mãos
que significa o apoio, né? Dizer, aqui estou, pode contar comigo. Realmente muito significativa a mensagem. Vamos então, meus irmãos, fazer a nossa prece inicial, elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, para que os benfeitores espirituais venham a ter conosco. Senhor Jesus, derramai vossas bênçãos sobre todos nós, nesse momento em que vamos iniciar o singelo estudo do vosso Evangelho. Que as vossas bênçãos nos envolvam, nos fazendo fervorosos, e que venha desabrochar em nosso coração a perseverança e a esperança, e sobretudo o fortalecimento, a renovação das nossas forças e energias para enfrentarmos os desafios que a vida terrena nos oferece. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, Joana de Ângeles, no capítulo 17, cujo título é Ante a Dor, ela vai fazer referência, reflexão com relação ao item 5 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que nos diz esse item? Esse item está no capítulo 5, como acabamos de dizer, que diz respeito aos bem-aventurados dos aflitos, que a gente já fez algumas reflexões no Evangelho anterior, com relação, né, às aflições que atingem a todos nós. Não há uma só criatura que não vivencie aflições, desafios, conflitos em sua vida terrena, em sua vida cotidiana. Muitas vezes são problemas imensuráveis por outras pessoas, né? Mas que cada um sabe o que passa, né? O que vivencia. São as aflições decorrentes de causas, né? Como a gente viu, causas atuais, né? Pela nossa invigilância, pela nossa imprevidência, irresponsabilidade, por aí vai. E as causas também anteriores das aflições, né? Aflições que muitas vezes nós não entendemos porque estamos a passar por elas. Porque analisamos a nossa conduta, analisamos a nossa vida atual e não achamos uma justificativa, coisas inexplicáveis aos olhos da presente encarnação. E que a gente sabe que decorrem das nossas ações, do passado, né? Tudo aquilo que, todos os nossos erros, todos os danos que levamos ao nosso próximo, ficam marcados em nosso perispírito. E quando a gente reencarna, essas marcas afloram como necessidade de corrigenda, de correção, de transformação, para que a gente possa se reabilitar perante as leis de Deus, né? E a gente sabe, a gente viu perfeitamente nas reflexões que Joana de Ângeles nos apresenta, que nós somos acolhidos, ajudados pelos amigos espirituais, pelos os espíritos superiores, né? Que eles têm misericórdia, piedade da nossa dor, do nosso sofrimento, daquilo que se abate sobre as nossas vidas, né? E nesse item 5, Kardec fala o seguinte:
A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. De onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou, pelo que fez de errado. Os sofrimentos que lhes são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhes dão a experiência, fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Ou seja, a lei humana, ela vai, vamos assim dizer, punir, corrigir aquilo que está afetando, prejudicando a sociedade. Mas Deus, que criou a todos nós para alcançarmos a perfeição moral e espiritual, e que por isso existe a lei do progresso para que possamos progredir, e esse progresso ele vai ser alcançado através exatamente do esforço que fazemos para vencermos as nossas más inclinações, a fim de termos ações, atitudes, uma maneira de viver coerente, em conexão com as leis divinas. Então, Deus, em sua infinita misericórdia e justiça, vai nos impulsionar, certo? A corrigir todas essas nossas faltas, todos esses nossos erros que foram erros, que foram de encontro com as suas leis, certo? Então ele diz aqui, Kardec, que nada fica impune. Tudo aquilo que nos desvia do caminho reto precisa ser corrigido, precisa ser sanado. Nenhuma só falta, por pequena que seja, a menor infração à sua lei, quando nós não sabemos amar, perdoar, fazer o bem, quando nós agimos de forma ilícita, de forma desonesta, alicerçados pelo orgulho, pela vaidade, não nos incomodamos com o prejuízo que levamos ao nosso próximo. Essas infrações, todas elas precisam ser corrigidas, e Deus faz com que as consequências venham até nós. São consequências que inevitáveis e mais ou menos tristes. O sofrimento que lhes são consequências são para ele uma advertência de que errou. E a experiência que vem, né, a experiência difícil, dolorosa, a gente vai sentir a diferença entre o bem e o mal. É exatamente quando nós não temos ainda certa maturidade e que fazemos o mal,
e que vem a consequência e nos atinge, isso faz com que a nossa inteligência, a nossa percepção vá concluindo de que aquele ato nosso foi incorreto, porque estamos a sofrer nós mesmos a consequência. É assim que a gente vai, que a criatura humana, que o espírito vai amadurecendo, vai progredindo, vai evoluindo. Porque quando o espírito ainda está numa experiência primitiva, ele não tem essa diferenciação de justiça, de bem e de mal. O bem para ele é tudo aquilo que lhe agrada, tudo aquilo que lhe faz bem, tudo aquilo que traz proveito para si. Então, nessa trajetória evolutiva, ele vai começar a perceber, através da lei de causa e efeito, o que é o bem, o que é o mal. Porque quando pratica um ato, determinado ato que para ele poderia ser normal, e que tem um retorno para si, um retorno indesejável, que vai lhe trazer algum dano, ele vai aprendendo através da lei de causa e efeito. E é isso que aqui Kardec diz. O sofrimento, que lhes são consequência, são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgosto. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar. Se não tivesse em si a consequência, o efeito, ele não iria se corrigir. A gente vê muitas vezes o nível de determinados espíritos que reencarnam e começam a fazer o mal, né? Entram pela criminalidade e sofrem perseguições, sofrem exatamente punições e voltam a errar, a fazer no mesmo ato. A gente sabe que aí existem vários fatores, é uma situação bastante complexa, né? Que passa por outros segmentos que não vêm ao caso. Mas quantas vezes o indivíduo sofre, ele sofre aquela consequência, ele vai ser preso, ele vai ser muitas vezes agredido, ele vai ser explorado. E quando ele volta para o convívio da sociedade, aí é como se não emendasse, mas às vezes é porque não tem a oportunidade da sociedade de se corrigir, vamos assim dizer, mas é porque é ainda o nível primitivo daquele espírito no qual ele se encontra. Então é exatamente por esse processo de causa e efeito que o espírito vai se corrigindo, né? O sofrimento faz com que ele se corrija. E ele poderia, se assim não fosse, ele não iria se corrigir, iria confiar na impunidade e retardaria o seu adiantamento, certo? Então, o espírito, quando ele reencarna, que determinadas atitudes ocasionam um mal a alguém, e isso vai ter consequência para ele, mais cedo ou mais tarde. E é isso que vai fazer com que ele entenda, ele compreenda que o mal não deve ser feito, porque ele não quer sofrer as consequências do mal que ele fez. Isso é tudo um processo, a gente sabe, um processo lento, gradual. Daí porque o processo reencarnatório ele existe, né? Para que a gente possa passar por tudo isso, possa utilizar o livre-arbítrio e, no entanto, a decisão de usar o livre-arbítrio dessa ou daquela forma vai acarretar consequências, como em tudo na vida, em todas as ações humanas,
tem uma consequência, né? Então, isso daqui nos diz intimamente, né, respeito à questão moral e espiritual de quem não respeita as leis divinas, né? As leis que estão escritas em nossa consciência, como está lá no Livro dos Espíritos. Onde essas leis estão escritas? Na consciência da criatura humana. E essas leis vão desabrochando, vão vindo à tona, vamos assim dizer, vão nos fazer progredir, evoluir, à medida em que nós vamos tendo as nossas vivências. Vivências essas que é todo um aprendizado. E é interessante que a gente não deve, nas experiências difíceis, dolorosas, ficar na lamentação, ficar, por exemplo, presos ao passado. As experiências negativas, elas devem servir de aprendizado, mas não que a gente deva ficar preso a essas experiências que foram dolorosas. Isso é um princípio da filosofia, inclusive, né? Então, ele diz aqui, mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer, se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada, ele também se diz, eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Nossa! Aqui a gente vê o amor de Deus, né, por todos nós. Ele coloca dentro de nós todas as possibilidades de progresso e de crescimento. Todas as potencialidades do bem, do bom, do belo, do perfeito. Tudo está dentro de nós. Isso vai desabrochando à medida em que temos que desenvolvemos todo um esforço para nos tornarmos seres melhores, para colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus e nos esforçando a cada dia, a cada momento, porque mesmo quando a vida passa e nós chegamos à conclusão de que erramos tanto, que desperdiçamos tantas oportunidades de amar, de perdoar, de fazer o bem, aí a gente se entristece, né? Quantas vezes a gente diz, tudo acabado, nada fiz, nada construí, nada progredi. Aí eu lembro de um conhecido da minha família que estava tomando banho de mar e a maré começou a encher e ele estava naquelas pedras, né? E veio uma onda maior e ele caiu do outro lado das pedras, onde o mar é altamente agressivo, violento.
E ele, apesar de saber nadar, ele disse que nadava e quando chegava perto da pedra, o mar vinha e voltava com ele. E naquele momento, ele nunca tinha pensado em Deus, pensou em Deus e em frações de segundo, a vida dele passou toda em sua mente. E ele percebeu que não tinha amado como deveria amar a sua família, que não deu perdão em situações tão pequenas, que guardou rancor indevidamente, que desejou o mal, que traiu amizades. Ele disse que foi assim uma coisa rápida, e ele já se encontrava cansado quando os pescadores chegaram e jogaram, acho que uma rede, onde ele se agarrou e foi resgatado. Ele disse que a partir dali viu que ele podia ter partido, morrido, sem ter construído nada de positivo e desperdiçado tantas oportunidades de ser feliz, né? E ele traça ele disse, minha vida recomeçou, porque eu nasci de novo, recomeçou, e agora eu tenho uma outra ótica de vida, um outro sentido a vida tem para mim. É exatamente essa passagem aqui. Ele viu que poderia estar morrendo e a vida estava sendo dissipada, as forças já desgastadas. E ele viu que não ia ter mais remédio, ia realmente ter que partir, deixar tudo. A esposa, os filhos, a família, enfim. E é como aqui Kardec diz, quando nós nos defrontamos com essa realidade em que a gente percebe desperdiçou oportunidades de crescimento, a gente diz, poxa, quantas vezes a doença, né, muitas vezes o que nos aproxima do desencarne nos leva a essas reflexões. Ah, se eu soubesse que isso ia acontecer comigo, não teria cometido tantas faltas. Mas mesmo aqui esse final é maravilhoso. Mas mesmo todo aquele que chega a essa conclusão e que não dá mais tempo rever os seus valores, rever a sua vida, tem a certeza de que vai, além túmulo, ter a oportunidade de refazer a sua maneira de ver a vida, os seus valores, refazer exatamente a maneira como enxergar, né? Como enxergar o verdadeiro sentido da vida, porque além túmulo se tem essa percepção e vai se ter a oportunidade, como diz aqui, aproveitar a experiência do passado para planejar o futuro, certo de que poderá refazer a sua vida, porque uma outra chance, uma outra oportunidade reencarnatória lhe será dada, lhe será concedida. E Joana de Ângeles vai falar exatamente a esse respeito com relação, é o capítulo 17, ante a dor. A dor é a mensageira da esperança que após a crucificação do justo vem ensinando como se pode avançar com segurança. Recebamos-la paciente, seja quais forem as circunstâncias em que a defrontemos nessa hora de significativas transformações para o nosso espírito em labor de sublimação. O sofrimento de qualquer natureza, quando aceito com resignação,
e toda aflição atual possui as suas nascentes nos pretéritos do espírito rebelde, propicia a renovação interior com amplas possibilidades de progresso, fator preponderante da felicidade. A dor faculta o desgaste das imperfeições, propiciando o descobrimento dos valiosos recursos do ser. Após a lapidação, fulgura a gema. Burilada a aresta, ajusta-se a engrenagem. Trabalhado, o metal converte-se em utilidade. Sublimado pelo sofrimento reparador, o espírito liberta-se. Então, meus amigos, são reflexões, muitas vezes, que a gente tem dificuldade até de entender, de compreender, de colocar, né? Mas o que fica é que a dor, ela é um mecanismo de lapidação espiritual. A dor nos chega como advertência, como mostrando que em algum momento da nossa vida nós erramos. E muitas vezes esse erro levou prejuízo ao nosso próximo. Daí retorna através da lei de causa e efeito para nós mesmos a consequência, a fim de que possamos, através da vivência com resignação e com todo um desejo de vencer, tudo isso chegando para nós dessa forma, dessa maneira, nós vamos lapidando as arestas que possuímos, as arestas espirituais, para que a luz resplandeça do nosso ser. Vamos agora fazer as nossas vibrações, emitir pensamentos de amor, de perdão, de esperança, de saúde, desejosos de que ondas vibratórias do bem envolvam a todos nós. Senhor Deus, estamos agora vibrando pela paz entre as nações, rogando pelo entendimento entre os governantes, a fim de que haja paz na humanidade. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita, que ela permaneça em sintonia com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Rogamos, ó meu Deus, pelo perdão, pela concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os enfermos, hospitalizados que estão em casas de repouso, em asilos, pelas ruas ou em suas famílias, a fim de que encontrem um lenitivo para suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa para que cada um possa apresentar as suas rogativas. Senhor Deus, recebei as nossas rogativas e tende misericórdia das nossas fragilidades. Tende piedade de todos nós. Derramai vossas bênçãos, vossas graças, que elas nos envolvam, nos fortalecendo, renovando nossas forças e energias. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade,
acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que assim reine a paz do entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.